Vamos lá, continuar aqui o nosso bloco, né? Então, dessa aula aí de número 5, que a teacher está falando de pronomes e preposições, pronouns and prepositions. Então, a gente parou aqui no exercício do IME. A teacher fez um do ITA e agora fez um do IME. Mostrei para vocês como que você encontra o pronome dentro da frase. Falei do pronome que você acha ele no começo da frase, o que você acha ele no final da frase, o que tem sentido de dela no meio da frase ou dela no final de frase, ou meu, seu, deles. E agora a gente vai passar para os próximos pronomes. A teacher colocou essa imagem e agora vão ser os pronomes que tem a tabela para a gente completar e passar para os relativos. Então, olha a tabela aí de resumo de tudo. Possessive, my book no começo, mine no final. Your no começo, yours pro final. His no começo, his no final. Her no começo, hers no final. Como o his já termina com S, por isso que ele coincide. Vocês viram que ele é igual? Porque no her ficou hers pro final. Agora o his ele é igual porque ele já termina em letra S. Its ficou its. Our, que é nosso, fica ours no final. Your fica yours e their fica theirs. Então, a regra geral é que no final se acrescenta um Szinho para o pronome, para o possessivo adjetivo e o possessivo pronoun, ok? Essa é a tabela. Agora, depois a Titi vai colocar uma tabelinha maior ainda com todos esses 4 que eu falei. Pronome sujeito, pronome objeto, possessivo adjetivo e possessivo pronoun. E vou mostrar também o reflexivo. Mas agora deixa eu mostrar para vocês esses reflexivos aqui, que a Titi escreveu sobre eles. Vamos ver? Então, ó, os reflexive pronouns, que são pronomes reflexivos, praticam a ação sobre si mesmo, eu mesmo, ela mesma. A Titi já falou para vocês, reflexivo vem da palavra reflexo. Porque quando você se vê refletido no espelho, tem um reflexo, você vê você mesmo. Então é a palavra yourself, você mesmo. Myself, eu mesmo. Herself, ela mesma. Himself, ele mesmo. Themselves, eles mesmos. Então é quando faz esse self, por isso que tem a foto selfie, porque você tira a foto de você mesma, você mesmo, certo? Então, ele tem 3 funções dessa função reflexiva. Então, por isso que ele chama de reflexivo. Então é legal quando cair lá no it e no ime, the reflexive pronoun refers to, é reflexive, porque ele é reflexivo, sempre vai ter um self, ele mesmo, ela mesma, quando tiver essa palavrinha self. Olha a função reflexiva, concordância com o sujeito e aparecer depois dele. É o exemplo que eu dei. Se for falar, por exemplo, I look myself in the mirror. Eu vejo eu mesma no espelho. Lisa was looking herself in the mirror. A Lisa estava olhando ela mesma no espelho. Lisa herself prepared the sandwich. Agora a função enfática, porque falou a Lisa, ela mesma, como se diz, sozinha, preparou o sanduíche. Aqui é para dar ênfase na ação. Talvez ela é uma criança e não consegue fazer, ou talvez ela é uma pessoa que nunca conseguiu fazer só. Então falou, Lisa herself prepared the sandwich. Que ela conseguiu fazer o sanduíche. E a função idiomática, porque eu falei assim, isso foi feito por alguém. Então, ó, Lisa likes studying by herself. Ela gosta de estudar por ela própria, ela mesma, sozinha, sem a ajuda de ninguém. Mas tanto herself ou herself usou o mesmo pronome. Então, o importante é se saber que, independente da função, vai usar o mesmo pronome. E se no it e no im perguntar se aquele pronome está se referindo àquela pessoa, sim. Se é reflexivo, sim. Se é um pronome de uma ação que é uma pessoa mesma que faz, sim. Ela que executa. Isso que é importante você saber. Ok? Deixa eu pôr maior para quem quiser printar essa tela, para quem quiser prestar atenção nos exemplos que a teacher colocou aí. Ok? Isso aí. Agora, a teacher vai colocar o próximo slide, que é o que coloca todos esses pronomes, ok? Com exemplos. Vamos lá, então. Ó, deixa eu colocar aqui para eu também ir falando com vocês. Olha aí, I, myself. Então, o eu, o pronome myself, eu mesmo. Ó, I cut myself with a knife. Eu me cortei com a faca, então eu mesma me cortei. Ou se fosse, né, uma pessoa masculina falando, eu mesmo me cortei. You cut yourself, você se cortou. He cut himself, ele se cortou, ele mesmo. She cut herself, ela se cortou, ela mesma. Itself, ele se cortou com a faca, se fosse, por exemplo, um animal, né? Tivesse encostado e cortado. We cut ourselves. Agora percebam que o ourselves, yourselves e themselves, como eles estão no plural, ao invés de self, usa selves. Tá vendo? O plural de self. Umas selves. Ok? Se cortou, nós nos cortamos, vocês se cortaram, eles se cortaram, no plural.
Aí a teacher pôs aqui, vejamos uma tabela com os pronomes, com as devidas classificações. Agora eu vou mostrar todos que a gente viu no bloco 1 e agora no comecinho desse bloco 2 com a tabelinha, para vocês verem. Porque é claro, quando tiver chegado o dia do cronograma para a teacher subir e postar o PDF, você vai ter acesso ao PDF na plataforma do aluno e à videoaula. E aí você completa seus estudos com os dois. Porque o ideal é isso, que você assista a videoaula e também veja o PDF. Sempre a teacher vai colocar disponível os dois na área do aluno. Para quem é matriculado, ter acesso às duas coisas. E também aos simulados, ao blog do Estratégia, para você fazer pesquisas, ler alguma coisa interessante, os artigos, as listas de exercício, as resoluções das provas ao vivo e tudo mais, ok? Então, vamos ver a tabela. Vou até colocar maior essa tabela, que é legal para você observar bastante. Ó. Então, os personal pronouns, que a teacher falou que eles vêm no começo da frase, eles significam eu, você, ele, ela. Tudo no começo da frase, ó. Eu, você, ele, ela, isso, nós, vós, eles. Se for eu, você, ele, ela, vocês, só que no final da frase, como objeto, me, you, him, her, it, us, you e them. Então, vamos recordar para ver se vocês estão entendendo mesmo. Então, eu, você, ele, ela e nós, que são sujeitos da frase, a pessoa que executa eu, você, eles, nós, tá aqui para o começo de frase. Se for eu, você, nós, ele vai com você. Ele gosta de passear com eles, ele vai viajar com elas, ele vai conosco, que seria conosco, são esses aqui. Só que para o final de frase. E agora se for dele, meu, dela, deles, agora o possessivo, só que no meio de frase, funcionando como sujeito também. Tá aqui, ó. My, your, his, dela, it's, our, your, their. Meu, seu, dele, dela, nosso, seus, deles. E se for meu, dele, dela, só que por fim de frase, teacher, com ponto final. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Viu, bizu? Então, sujeito, sujeito. Pronome possessivo, possessivo. Começo, final. Começo, final. E os reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Agora vamos ver um exemplo que engloba todos. Olha o que eu vou falar, ó. Eu estudo muito. Aí quem estuda todo dia? Eu. Só que com ponto final, não vai ser a e mais. Porque meu objetivo é ser aprovado. E por isso eu dedico eu mesma nos meus estudos. Porque os resultados são meus no fim de frase. Vamos ver aqui, ó. I study a lot. Eu estudo muito. Sujeito. É esse aqui. Até vou colocar a caneta, ó. Sujeito. Eu estudo muito. Quem estuda todo dia? Eu. Agora ficou me. Por quê? Porque tem um ponto final. Não posso falar I. Me. Aqui, ó. O do final de frase. Because my goal, porque o meu objetivo é ser aprovado. My. Tá no meio da frase. The responsibility is mine. A responsabilidade é minha. Meu no final da frase. Mine. And I have to dedicate myself. Eu tenho que dedicar eu mesma. Reflexivo, eu mesma. With persistent, com persistência. The results are mine. Os resultados são meus. Mine pro final de frase. E aqui o my do meu objetivo. Então, começo de frase, sujeito. Final de frase, objeto, significando eu. Começo de frase, meu, significando meu. Final de frase, mine, significando meu. Viu aí? E esse eu dei o exemplo só do I, mine, myself, mine. Mas podia ser she, her, hers e herself. Podia ser he, his, him e himself. Podia ser they, them, their, theirs e themselves. Viram aí? Então essa tabela é legal porque resume aí, ó, quase um ano de inglês. Porque nos cursinhos eles colocam um pronome por aula. E aí, cada aula você estuda um e tem que decorar a tabela. Você nem sabe a funcionalidade. Aqui a gente viu dentro da frase, para entender a funcionalidade de cada pronome, do jeito que cai no ITA. O pronome vai estar dentro das frases. Eu vou mostrar agora os textos. Os pronomes vão estar dentro dos exercícios. E você tem que encontrar para que faça sentido se é dele, dela, a quem se refere. Para que você consiga matar a questão. Combinado? Deixa eu pôr a tabela maior para quem quer printar, estudar. E claro que depois, né, fazer uso disso daí. Ok? Agora, os pronomes demonstrativos, que são os demonstrative pronouns. Os pronomes demonstrativos, é só você lembrar o seguinte, a teacher gosta muito de dar o exemplo, né? Eu fico usando muita caneta. Eu vou até usar anéis, porque tem mais de um anel e eu vou ter que fazer o nome, vou ter que fazer o exemplo com plural. Então, ó, esta caneta é da teacher Andrea. Então, this pen is teacher Andreas. This pen is mine. Essa caneta é minha. Agora eu vou falar, esses anéis são meus, e anel em inglês é ring. Aqui, ó.
Opa, cadê a caneta? Ring. Então, eu vou falar agora anéis, rings. This ring, se fosse um anel só, this ring, esse anel é meu. This ring is mine. Agora eu vou falar, estes anéis são meus. Those rings. Ou então, this ring, se estiver perto de mim. Então, ó, this boy, este garoto, ele tá pertinho dela. This boy, esta caneta. These boys, eles estão pertinho. These rings, estes anéis. Então, ó, this ring, se for um anel só. These rings, se forem mais de um anéis, estão perto de mim. That ring, agora eu tô vendo um anel lá longe numa loja que eu gostei. That ring, aquele lá. That boy, o garoto que tá lá longe. E those rings, aqueles anéis que eu tô vendo lá, ó. Those boys, os garotos estão longe. Então, this, perto. This, perto. A fala, a oralidade é bem sutil, ó. This, tem um Zzinho. This. Agora, that, those, para plural. Esses estão aqui, o resumo, eles são mais tranquilos. Deixa eu colocar maior, porque é bom que você visualiza. Esses não são tão difíceis, não. E com a imagem fica mais fácil ainda de ver. É legal porque, como a gente tem as aulas aí da carreiras militares e do IT e do IME separado, porque a teacher fica focando mais, a teoria é muito parecida. Porque as aulas aqui do IT e do IME, a teacher foca mais em exercício ITA e IME. Mas claro que quem vai fazer uma prova igual o SPSEX, o EPICAR, a AFA, né, Marinha, Colégio Naval, Escola Naval, qualquer carreira militar que você vai fazer, se você assistir a aula do IT e do IME com a teoria que a teacher dá, de pronomes, de adjetivos, de verbo, vai te ajudar no embasamento. Porque a teoria que eu trabalho, a forma como a teacher trabalha a metodologia, é para fazer qualquer prova, de qualquer nível, inclusive. Porque se você se aprofunda nos estudos e compreende, você faz qualquer prova, de qualquer instituição. Agora, aqui a diferença é que, na aula de carreiras militares, a teacher vai focar em exercício do EPICAR, do SPSEX, da EFON, da AFA, do Colégio Militar. E aí tem até lá acessível, né, na área do aluno, a aula, essa, número 5, para carreiras militares. E aqui no IT e no IME, a teacher foca em exercícios exclusivamente do IT e do IME. Nada te impede, que for SPSEX ou EPICAR ou qualquer carreira militar, de assistir. Porque aí você assiste e vê textos mais aguçados, de melhor vocabulário. Tendo bom vocabulário, você resolve qualquer prova, né, de qualquer nível, elementar, básico, intermediário ou avançado. Eu costumo falar que aí o meu método é para você se embasar e aprender inglês, independente de qual nível. E aí eu gosto de nivelar pelo mais alto, porque você sabendo bastante de gramática contextualizada, melhor você aí vai matar e arrebentar. E tem alunos que já estão fazendo isso, gabaritando a prova inteira. Então ele zera, ele pega e fica sem nenhuma questão sem fazer, gabarita. E é isso que eu quero que você faça, você vai gabaritar a sua prova também. Você vai ter embasamento suficiente para isso e a teacher está aqui para te ajudar. Então, continuando, que os demonstrativos são mais fáceis. Agora vamos ver os indefinite pronouns, os pronomes indefinidos. Vamos lá vê-los? Vamos conhecê-los para que vocês também entendam deles? Aí, ó. Indefinite pronouns são os pronomes indefinidos. Recebem esse nome porque substituem ou acompanham o substantivo, porém de forma indeterminada. O que é isso? É porque eu vou falar assim, ó, você tem dinheiro? Você tem algum dinheiro aí para me emprestar? Então, algum quanto está indeterminado. E aí, na hora de fazer pergunta, eu uso some ou any, que aí vem aquele famoso any ou some. O N, o que você tem que memorizar aqui, até na aula de some e M eu vou revisar isso, é que para você fazer frase afirmativa, eu tenho um pouco de dinheiro, eu tenho algum dinheiro aqui, quanto você precisa? I have some money. O some é para afirmativa. Do you have any money? Quando vai fazer pergunta, usa any. E se eu for falar I don't have any money? Então, negação e interrogação, any. Afirmativa, some. E olha o exemplo aqui, até sem ler a teoria, depois a gente lê aqui, ó. Do you have any money? Você tem algum dinheiro, um pouco de dinheiro? Yes, I have some money. Eu tenho um pouco aqui. Uma nota, duas. No, I don't have any money. Quando eu uso don't, eu uso any, porque aí eu vou negar. Então, afirmativa, some. Interrogativa e negativa, any. Ok? E aí tem outros, igual o every. Everybody, todo mundo. Everyone, todo mundo. Somebody, alguém. Anybody, alguém para negativa ou para interrogativa. Então, a teacher colocou aqui, ó. Eles oferecem ideia de algum lugar, alguma coisa, alguém, algum lugar. Somewhere ou anywhere. Alguma coisa, something ou anything. Alguém, somebody, anybody. Qualquer lugar, anywhere. Qualquer pessoa, any person, anyone, anybody. Entre outros imprecisos dentro das orações. Por isso que eles chamam de indefinite, indefinidos. Terminam com body, somebody, anybody. One, someone, anyone.
thing, something, anything, where, somewhere, anywhere, entre outros, a depender do contexto. Geralmente some, every e no, any nas negativas. Aqui vale lembrar algumas diferenças de some e any, que some para frase afirmativa e any negativas e interrogativas, é o que o teacher falou. Se quiser fazer essa colocação aí, frases interrogativas e negativas, usa-se any. Frases afirmativas, some. Para quem quiser anotar, que aí é bom que fica com esse bizu também. Aí aqui, a teacher colocou esses, deixa eu mostrar os exercícios. Somebody, alguém. I think somebody has arrived, alguém chegou. Someone também é alguém. Something já é alguma coisa, porque thing é coisa. Somewhere, where é de onde, então somewhere é algum lugar. Way é caminho, então some way de algum caminho, de alguma maneira, de alguma forma. Anybody, ninguém, porque vai falar I don't know anybody. Eu não conheço, em português a gente faz duas negações. Eu não conheço ninguém, ou não ninguém. Em inglês não. Se falou I don't know, não conheço, anybody. Eu não posso falar I don't know nobody, senão fica duas negações. Isso é estranho, que em português a gente faz as duas negações, em inglês não. Então se é I can't see, igual I didn't see, eu não vi anyone, ninguém. I can't see, eu não consigo ver anybody, ninguém. Que se colocar I can't see nobody, fica duas negações. Viram aí? Isso é estranho, mas se você compreender, fica legal. Bizu. I won't do anything, não vou fazer nada. Mas é anything porque o N é para negativa. I can't go anywhere, eu não posso ir em lugar nenhum. Já tem o can't, não posso, então anywhere. O N da negação. She's going anyway, ela tá indo de qualquer jeito, de qualquer forma ela vai. Anyway. Se fosse ela vai qualquer hora que ela quiser. Anytime. Ok? Mais exemplos. Deixa eu colocar maior para ficar melhor para vocês visualizarem. Tá aí. Aí. Nobody, ninguém. No one, ninguém também. None, nenhum. Nothing, nada. Só que tá afirmando. Por isso que tá usando no, nobody. Ok? Nowhere, lugar nenhum. Anyway, de qualquer forma, de qualquer jeito. Everybody já é todo mundo, everyone todos, everything tudo, everywhere todos os lugares, every way todos os sentidos, tá vendo? E tem alguns outros que são utilizados aí também, ó, que são indefinidos. Aí, one, all, much, many, little, few, fewer, que podem aparecer na prova, né? One, o todos, um pouco, cada um, ó. Each one, cada um. E é indefinido, não sei quem é, cada um. Such, tais como. Other, outro quem? Either, neither, nem ele, eu não gosto nem disso nem daquilo. Not this, nor, neither. Both, ambos quem? Tá indefinido. Enough, several, ok? Então, são algumas palavrinhas que são chamadas de indefinite pronoun, porque eles ainda estão indefinidos, ok? Lembrando que se vocês tiverem, né, você está assistindo a aula nesse momento, a aula vai estar lá na sua área do aluno, o seu PDF também vai estar lá no dia do cronograma, que a teacher programou para poder subir. Depois que eu faço revisão, incluo exercícios, comento alternativa por alternativa, coloco um embasamento bem forte, aí a teacher sobe o PDF. Você vai ter a aula, videoaula e o PDF. Se você tem dúvida, manda mesmo no fórum de dúvidas ou no direct da teacher que eu respondo em tempo hábil, assim que a teacher abrir e ver. Quando eu verificar as perguntas, eu vou responder. A teacher geralmente responde todas, todo mundo diz. Então eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Tô dando aula aqui agora ao vivo, a teacher depois vai lá, olha e eu respondo você sim, assim que a teacher puder, ok? Sobre cronograma, tempo, conselho de exercícios que você deve fazer, fontes que você deve estar estudando para que você aprimore seus conhecimentos, a teacher tá para te ajudar, ok? Continuando, agora a gente vai ver os relative pronouns. Eu tinha comentado que pronome relativo são o quê? Os pronomes que você fala, por exemplo, se eu falar, essa caneta é minha. Eu falei da caneta para você. Essa é a caneta minha que eu falei para você. Então, eu liguei duas frases. Vamos fazer com uma pessoa? Ó, ele é a pessoa que trabalha, ele é uma pessoa. Ele trabalha comigo. Então, ele é a pessoa que trabalha comigo. Então, em vez de eu falar, ele é a pessoa, ponto final. Ele trabalha comigo, ponto final. Ele é a pessoa que trabalha comigo. Esse que é o quê? That, ou então who para pessoa. Então, já vou até dar o bizu. Se for uma pessoa, usa who ou whose. Se for um objeto, usa that, ou então which. E o that é coringa, usa para todo mundo. Vamos ver isso aqui, ó. Relative pronouns são palavras que exercem a função do sujeito, elas conectam frase. Então, ó, quando aparecer após o verbo, está falando de um pronome relativo. O que importa saber é que eles estão no textos de concurso, de vestibular, de qualquer prova, independente da função que está exercendo. E para a pessoa, who, whom.
Para coisas, which. Para pessoas ou coisas, that. Então, vamos ver o exemplo? Aqui, ó. O homem que chegou é charmoso. Então, eu vou falar, o homem chegou. The man arrived. Ou the man got here, se eu quisesse usar. The man is charming. Agora, a teacher vai ligar as duas frases. Olha aqui, ó. Frase 1, the man arrived. O homem chegou. Frase 2, the man is charming. O homem é charmoso. Agora eu quero falar, o homem que chegou, o homem é charmoso. O homem que chegou é charmoso. Como é que eu conecto as duas? The man who arrived is charming. Igual a teacher pôs aqui. The man who arrived, ou então podia ser the man that arrived. Teacher, aqui você podia usar that? Sim, porque o that usa para pessoa, objeto, animal, para todo mundo, ele é o coringa. Para pessoas, se quiser usar o pronome relativo certinho, sem ser o that, o que é para pessoa mesmo é who. E para objeto, o it, que eu vou mostrar na próxima página. Olha esse exemplo aqui também. She didn't say who arrived. Ela não disse quem chegou. Ela não disse. She didn't speak. She didn't talk. Quem chegou não é sabido. Ela não disse quem chegou. She didn't say who arrived. Quem chegou, a pessoa. Agora, olha com... Aqui o who é para pessoa, né? Quem. O whose seria cujo. Whose, I don't know whose pen. Eu não sei de quem é essa caneta. O it, que é o qual para poder usar para objeto e animais. O where, I don't know where you live. Eu não sei onde você mora. Então, I don't know, eu não sei. Onde você mora não é sabido. I don't know where you live. Eu não sei onde você mora. Então, tem alguns exemplos, né, que são legais para a gente poder observar, porque o where podia vir no começo da frase como um WH question, mas ele está vindo no meio como relativo. Por isso que depois vai ter uma aula só de pronomes relativos para a teacher definir, discernir, explicar bem com detalhe para que você compreenda. Mas aqui eu estou fazendo um apanhado geral. O when também, que é quando, se eu falar, o feriado que eu estava conversando com você sobre é quando você se formar. Então, the holiday I was talking about to you is when you graduate. Então, when no meio da frase, conectando ideias. O that, que é o coringa que usa para todo mundo, e o what também, que pode usar como o quê. Agora a gente vai mostrar os interrogative pronouns, que são quase parecidos com os relativos, só que esses usados para fazer perguntas, são chamados de WH questions aqui, ó. WH questions words ou WH questions. A gente vai só começar a mostrar também, porque vai ter uma aula de WH questions. Aqui é só um apanhar geral, por quê? Porque são pronomes. E aí, antes de eu finalizar e falar das preposições, eu tenho que mostrar, senão fica faltando eles. Mas aqui, ó, o que, qual, para poder ser uma escolha, o where, que é onde, o when, quando, o how, como. E aí, aqui no dia da aula de pronomes, eu vou mostrar o how de how much, how many, how far, de quão longe, how big, qual o tamanho, how often, qual a frequência. Então, no WH Questions na aula, eu explico tudo. Aí você vai ver mais a fundo. O whom, que é quem, o whose, de quem, e o why, por quê. Na resposta é because. Aqui é só para vocês visualizarem. Eu coloquei exemplo também. Quer ver os exemplos? Vamos ver juntos, né? É legal ver para já ir fazendo uma boa introdução. Vejam aí. What's your favorite fruit? Qual a sua fruta favorita? Eu posso falar qualquer fruta que eu quiser, por isso que é mais geral, what. Agora, which fruit do you prefer? Apple or pear? Que fruta você prefere? Maçã ou pera? Agora eu tenho que escolher uma das duas. Aí o qual do it é mais para escolha. Where do you go on weekends? Onde você vai no fim de semana? To the club. É o onde. When, quando é o Natal. How, como você vai para o trabalho? Ó, de ônibus, by bus. Who, quem é aquele garoto. Whom, para quem ele deu o presente. Whose, de quem é aquela casa. E why, por que você estuda, que responde com because. Okay? Então, lembrando de novo, vai ter uma aula inteira desses WH questions, mas aqui foi só um apanhado geral, porque eles são tipos de pronomes. Agora a teacher vai falar de prepositions. Então eu vou falar, teacher, vai falar da preposição in, on, at, behind, beside, quando que usa para falar que é dentro, fora, quando que usa para falar que está em cima, quando que usa para falar que é no mês tal, no dia da semana tal, todas essas complicações de preposição in, on, exatamente. Inclusive a gente tem a professora, nossa, de língua portuguesa, a professora Maria Celina Gil. A Celina fala que sempre confunde preposições. Eu não sei se ela está assistindo essa aula. Se ela não estiver assistindo, depois a teacher vai falar para ela ver, que agora eu vou desmitificar, né, falar sobre as preposições aí. As prepositions podem ser simples. A teacher vai dar os bizus aqui agora. Vamos ver junto comigo? Vamos lá. Prepositions, então. As prepositions são palavras ou grupos de palavras que ligam e estabelecem relações. Olha esse aqui que é das figurinhas que a teacher coloca no Instagram. No final eu dou
nome direitinho, Teacher André Bello, para vocês acessarem e servir como complemento. Igual aqui tem preposition, tem phrasal verbs, tem dicas de maior parte de vestibulares, carreiras militares, expressões idiomáticas, diferenças British and American, ok? Porque se cair um texto que tem muito inglês americano, a maior parte dos textos tem a influência de palavras do inglês americano. Mas se tiver alguma palavra ou outra usada no inglês britânico, vocês já vão saber, de acordo com as diferenças que a teacher coloca para você acompanhar. Tem também como complemento de estudos aí as trilhas, as listas de exercícios, simulados, enfim. Estratégia te ajudando aí, né, para essa aprovação. Então, as preposições de lugar. In seria dentro, olha a coruja do estratégia dentro da caixinha. On, é em cima, ela está em cima da bola. Near, ela está perto. E qual outra palavra que é perto, teacher? Além de near, a gente tem a palavra close e a gente tem a palavra next to. Por que close, teacher? Close não é o verbo fechar? Pensa comigo, raciocina comigo. Você está com o livro aberto, aí você fecha o livro, close. As páginas não ficam perto uma da outra, ó, essa página vai ficar perto dessa, olha aqui, close. Se você pegar a porta e você fecha a porta, a maçaneta não aproxima lá da parede, close. Então, toda vez que você fecha alguma coisa, você aproxima duas coisas. Por isso que o close é perto. Viu aí o bizu? Pra você não esquecer mais que close pode ser fechar ou pode ser perto. Near, close e next to. E o it, o im gosta de colocar preposições. E explorar se está remetendo a algo que está próximo, algo que está mais longe, que seria o far. Behind, atrás. Mas se for atrás de tempo, por exemplo, 3 dias atrás, aí não é behind, aí é o quê? Diferente de ago, igual 3 weeks ago, 3 semanas atrás, aí é tempo. Agora, it is behind, ó, a corujinha está atrás da bola, behind me. Atrás de mim aqui está o quadro, ó, a lousa, behind, ok? In front of é facinho, em frente. Between é entre dois. E se for entre muitos? Se falar que uma pessoa está dentro da multidão, é entre muitos, lá na prova do it ou do im. Between, entre dois. Among, entre muitos. Então, se está entre muitas pessoas, está among the population, among people, entre as pessoas. Uma laranja está no saco entre todas as outras. The orange is among the other oranges, the other ones. Agora está entre duas, between the two oranges. Beside é ao lado, poderia até ser sinônimo de near e close mesmo, que é perto, ao lado. Under é embaixo, a corujinha está embaixo. E above, ela não está em cima, vê que ela está um pouco acima. Como a gente fala, por exemplo, Deus está acima de nós. God is above us. É o acima. Essas aqui já são resumo de um monte de preposição que cai, despenca nas provas do it e do im. E perguntam para você fazer algumas referências. Teacher vai falar então um pouquinho das particularidades. Ó, o in, você usa para o seguinte caso: indicar tempo, ano, mês, estações do ano ou parte do dia. I study in the evening, eu estudo à noite. Porque, lembrando aqui que morning é dia, afternoon é tarde, evening é noite e night é madrugada. Então, se você tem a luz do dia, quando o sol está nascendo, good morning. Se você está à tarde, com aquele sol quente na parte da tarde, afternoon. Se já anoiteceu, evening. Agora, se eu falar que eu faço alguma coisa night, é madrugada. Então, se a frase aqui fosse I study at night, seria que eu fui dormir, tive insônia, não consegui dormir, eu acordei, levantei e fui estudar. Study in the night. Ou at night. Agora, se eu falei I study in the evening, eu estudo, por exemplo, das 10 à meia-noite. Então, morning é dia, afternoon é tarde, evening é noite. Tanto que se você chegar num lugar, numa festa, numa confraternização, você não vai falar good night para cumprimentar, você vai falar good evening. Boa noite. Na hora de ir embora, good night, que aí a noite acabou. Então, night é como se fosse o fim da noite, a madrugada. Ok? Só lembrando aí. He plays volleyball in the afternoon. Então, a expressão usada para in the morning, in the afternoon, in the evening. In 2012, in April, para meses do ano, usa in. Para ano, usa in. Para estações do ano, usa in. In summer, in fall, in autumn, in spring. Aí, à noite, usa at, é uma preposição especial. Exemplo agora do lugar. In Italy, em São Paulo, in the bedroom. Para lugar sempre usa in. In the studio, in the school, in the university, in my house, ok? E o at, teacher, podia usar também? Podia. Já vou até fazer um spoiler antes de chegar lá no at. Se você está num lugar que tem 4 paredes, um lugar mais fechadinho, mais menor, geralmente usa in. Igual eu estou aqui dentro do estúdio, né? In the studio. Agora, se eu estou num lugar mais amplo, igual um aeroporto, uma loja de departamento, at the airport, at the store. Porque a loja é mais aberta, mais ampla, geralmente usa at. Então, se lá no dia da prova do it ou do im perguntar se podia substituir o in pelo at, depende do lugar.
Geralmente sim, mas se for um lugar muito amplo, o at é muito mais utilizado. Agora o on, podia substituir? Enquanto in é para meses do ano, só o mês, igual se eu falar que meu aniversário é em abril. My birthday is in April. Agora, meu aniversário é dia 11 de abril. My birthday is on April 11th. Porque quando eu falo só o mês é in. Quando eu falo o mês e o dia, aí eu costumo falar para os alunos o bizu o seguinte, in, o i é fininho, pequenininho, in, só o mês do ano. Se eu uso o mês e o dia, a informação está mais completa, está redonda, e usa on, que é o que eu vou mostrar agora aqui, ó. On é utilizado também da mesma forma que usa o in, porém aqui, ó, quando usa data, March 10th, usou o mês e o dia, ficou on, que deu a informação mais completa, mais redonda. Para dias da semana usa on Tuesday, aqui ó, November 17th, de novo, o mês e o dia. Aqui de novo, December 18th, o mês e o dia. Agora, dia da semana, on Saturday, on Sunday, viu? Então, para dias da semana e data completa, on. Só o mês, in. Para horas já vai ser at, que é o que eu vou mostrar. Deixa eu só mostrar os casos de on aqui. On the bed, on the floor, on the couch, on, com sentido de no, na. Pode usar o on e o in. Agora, quando for a data completa só on, só o mês só in. On the company, on the internet, on the phone. Todos os casos de on que podia usar in também. On 7th Street, on Oxford Street, on Wall Street. At, aí ó, para horas, at 6 o'clock, at 8, at 3, at 2. Então, quando for hora, sempre at. E lugares mais específicos, mais amplos, que foi o que eu falei do aeroporto. Olha aqui, at work, no trabalho. Pode ser vários andares o meu trabalho, vários andares de um prédio. At the café, na cafeteria. Cafeteria também pode ter o andar de cima e de baixo, ou cafeteria cheia de salas, é um lugar mais amplo. At the hospital, um hospital que tem vários andares, elevador, escada, vários departamentos, vários consultórios. Então, at é mais amplo do que falar in the hospital. At the airport, o aeroporto também é um lugar mais amplo. Então, resuminho, in, no lugar. Quando for para meses do ano, in. Quando for para ano, in. Se eu uso o mês do ano e a data, a informação fica mais redonda, on. Então, in September. On September 20th, por exemplo, no dia 20. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dias da semana, on. Ok? At para horas e quando é lugar mais amplo. To é o para. Aí você vai perguntar, teacher, qual a diferença de to e for? Eu sempre confundo. Galera, lá na prova do it do in, pode perguntar se o to podia ser substituído pelo for. Se der o sentido de para, é to ou for. Agora, quando o for tem mais sentido de por, que eu vou mostrar agora, vai ser o próximo. Aí não. Que o for pode ser de sentido mais poético, mais emotivo de por. Por exemplo, I do it for you, eu faço isso por você. Aí não é para você. Também para, mas com sentido mais de por. Ok? Então, geralmente eu falo assim, tem que completar uma frase, é o sentido de para, usa to. Vai ser raro o caso que vai poder usar o for. O for é 20% das vezes, o to é sempre. Okay? O to é a proporção mais adequada para a tradução para. Então, ó, se cair na prova perguntando se indica movimento, é to a preposição adequada? Yes. To, aí aqui já é o de tanto a tanto. Eu trabalho das 8 às 10. From 8 to 10. Das 8 às 10. From to. Eu vou viajar de São Paulo até o Rio. De São Paulo ao Rio. From São Paulo to Rio. Aí é uma expressãozinha, né, que usa to. Distância. O supermercado fica a 2 blocos da minha casa, até minha casa, para minha casa. To my house. Para comparar, I prefer this to that. Eu prefiro isso a aquilo. I prefer going to the movies to watch TV. Prefiro ir ao cinema do que assistir TV. Para indicar um motivo, nós passeamos para relaxar. We go out to relax. Igual você falar, eu estudo para passar. I study to get approved. Ok? Aí olha o for que a teacher colocou, o bizu. For é para indicar a duração de tempo. For 6 years. Então, por aquele período de tempo. Por 5 anos. E não para 5 anos. For fixing, para consertar. É pelo conserto. Com sentido mais de for. For health, pela saúde. Por esse motivo. O to é seguido do substantivo. E aqui eu podia usar to guests ou for guests only. Só para convidados. Então, to e for, desmitificado. Não precisa preocupar mais com isso. Aqui eu coloquei um resuminho de on, in e at. Coloquei que pode aparecer também no seu vestibular, né? Lá na prova do it, do in, o since, o for, o ago. Olha aqui o ago, que é diferente do behind, de atrás, ó. O behind é atrás de lugar, igual a lousa tá atrás, behind. E o ago é para um tempo atrás. 3 days ago, 3 dias atrás, ok?
E agora eu vou mostrar exercícios. Vou mostrar uma questão inédita, que eu preparei baseada no ITA, porque são fontes que eles usam, como a teacher sempre repete, The Economist, The Guardian, The Telegraph, Scientific American. A teacher vai mostrar, e depois vou mostrar outras questões também, textos que já caíram no ITA e no IME, para a gente achar o pronome ou a preposição. Let's go? Vamos lá ver com a teacher então, de colocar maior. Vamos lá então, né? Betterment wants your bank account as well as your investments. Bom, primeira coisa, tá falando aqui de investment, investimento. Tem uma pessoa aqui mais velha e tem a palavra retirement, aposentadoria. Então, nada mais justo do que pensar que tem uma pessoa mais velha. Investimento, retirement, aposentadoria, só de você bater o olho, se fosse uma prova do ITA aqui, que tem imagem, geralmente IME não tem imagem, só texto. Fosse uma prova do ITA, então você bateria o olho num senhor, computador na mão, falando de investimento e aposentadoria, como investir depois que você se aposenta, ou até aproveitar a sua aposentadoria. Viu o que a teacher fala? Se você prestar atenção, a imagem já te dá o assunto. E aqui ela já te daria o assunto. Aí precisaria da gente ler uma frase para descobrir, que é o que eu ensino do método de scanning e skimming. Com a leitura de uma frase a gente vai descobrir aqui. E é típico de ITA e IME. Você vai ter que descobrir. A gente acha que é difícil demais fazer prova do ITA e do IME. Mas se você conseguir identificar aqui um pronome, um adjetivo, um verbo, ele determina a sua resposta, que é o que a teacher tem ensinado vocês a fazerem desde a aula 0. Quem vem acompanhando aí já tá bom, já tem gente mandando pergunta. Teacher, eu tô melhorando muito a leitura. Tô conseguindo ler de forma mais específica, mais clara. Tô conseguindo responder melhor as questões. E é isso que eu quero. É foco, fé na missão, ITA e IME, aprovação. Ok? Deixa eu pôr maior para a gente poder ler junto, fazer o scanning aí juntos. Então, vamos lá. Spending today, gastar hoje, saving, economias, decidir o que fazer com essas economias, valores velhos, promise, uma promessa, financial, conselhos de finança, tip, coisas, problems. Aí já dá para a gente entender, tá vendo? Fazendo o scanning. 1, 2, 3, 4, 5, com as 8 palavras que a gente escaneou. Aposentadoria, gastos, decidir o que fazer, possibilidades, velho, algo que agrega valor, tip, algo barato, caro. Então, realmente vai falar de pessoas aposentadas como gastar esse dinheiro, quando deve gastar, o porquê deve gastar, está falando disso. Pela figura e o título do texto a gente definiu. Agora, olha a questão. De acordo com o texto, podemos afirmar que os gastos hoje definem se você pode ou não gastar amanhã. Hoje é bem mais divertido que gastar do que esperar amanhã. Gastos são algo divertido hoje ou amanhã. Gastar hoje é mais divertido do que esperar amanhã. Os gastos, em geral, são contabilizados hoje, não esperam amanhã. Está falando de hoje e amanhã, então a gente tem que achar a frase que tem isso. E aí eu vou colocar o marca-texto e a gente vai achar junto. Vamos lá? Aqui, ó. Spending today is more fun than waiting to spend tomorrow. O que essa frase está falando? Essa frase está dizendo o quê? Spending today, gastar hoje, is more fun, é mais divertido, than waiting, do que esperar para gastar amanhã. Está falando aqui que gastar hoje é melhor, mais divertido, ter gastos hoje do que amanhã. E agora, nas alternativas, fala os gastos hoje definem se você pode gastar. Não está falando de definition, define. Essa aqui é a palavra definem que deixa ela estranha. Hoje é bem mais divertido para gastar do que esperar amanhã. Você poderia pensar que é essa. Ele falou, hoje é mais divertido. Só que ele não fala hoje é mais divertido. Ele fala gastar hoje é mais divertido. Aqui faltou uma palavra, ó. Não é que o hoje é mais divertido, é o gasto que é divertido. Então, aqui precisaria do gastar. E aqui está incompleto. Gastos, de forma geral, são divertidos hoje ou amanhã. O texto fala que hoje é mais divertido. Então, ele fez uma afirmação. Essa daqui está incompleta. Hoje ou amanhã, não é adversativa, não. Gastar hoje é mais divertido do que esperar para gastar amanhã. Gente, olha aqui a tradução. Isso acontece muito no ITA e no IME. Eles colocam a alternativa que é o que está no texto. Você só tem que saber procurar com atenção. Então, olha lá, ó. Gastar hoje é mais divertido do que esperar amanhã. Spending today is more fun than waiting to spend tomorrow. Pronto. Mas vamos ver aí o que tem errado na E, para a gente comprovar que é a D. Os gastos, em geral, são contabilizados hoje e não esperam amanhã. Está falando que algo foi contabilizado hoje e não espera amanhã. Não. Falou foi que gastar hoje é mais divertido do que esperar amanhã. Justamente a letra D, que é aqui o que está no texto. A teacher até pôs os comentários para você analisar depois com mais calma, assistir de novo, ó. Definem? Ninguém define nada. Bem mais, hoje ou amanhã, afirma-se isso e gastos são contabilizados, então dá para a gente saber que é a letra D, que é, e justamente era o gabarito se fosse fazer essa questão. Agora a teacher vai mostrar outra. Agora se fosse, por exemplo, uma do IME.
E aí não ia ter essa imagem, mas ia ter o texto. Ia estar lá o texto e a pergunta geralmente é em inglês, igual a teacher colocou aqui. Ó, choose the correct option, bem típica de IME. Escolha a alternativa correta. E aí eu insisto em dizer, se você vai fazer FON, EPICAR, tá assistindo por curiosidade, beleza, porque uma vez que você fica craque fazendo skin scam e lendo esses textos aqui, de The Economist, The Guardian, você faz qualquer prova. E você que quer ir e quer ir, vai matar a prova, hein? Vai arrasar e vai gabaritar essa prova aí. É olhando o PDF, é assistindo essa videoaula, fazendo nossos simulados. Quero ver você lá na frente, viu? Então, vamos ver lá. Letra A. Retirement encourage people on spending money today. Retirement encoraja pessoas para gastar. B. Spending tomorrow is better than spending today. Gastar amanhã é melhor do que gastar hoje. Because of the retire. Por causa da aposentadoria. Não falou que era por causa. Lembra que a gente leu? Gastar hoje é melhor do que gastar amanhã. Não falou o motivo. Então, esse because of aqui tá estranho. E não falou também que encoraja as pessoas, né? Não falou encourage, mas vamos ver as outras. C. Spending is good anyway. Gastar é bom de qualquer jeito. Não falou isso. Ele fala spending today, gastar hoje é melhor. Retirement is described as something full of possibility. É descrito como full, muita possibilidade, but complex. Fala que gastar é complexo. Tem a palavra complexo no texto. When you accumulate, quando você acumula, you have to think, você tem que pensar sobre isso. Fala disso, até que você pensaria que essa é certa. Quando você acumula muito dinheiro, guarda muito dinheiro, você tem que pensar o que vai fazer com isso. Mas isso é uma verdade universal, não tem isso no texto. O texto não fala quando você acumula dinheiro, o texto não fala que é complexo, não fala que é bom de qualquer jeito e nem fala que é por causa das garantias. Agora, ele fala que encoraja as pessoas a gastarem dinheiro, vamos ver lá. A message you must decide what to do. Uma vez que você tem dinheiro, você é levado a decidir o que fazer. Então, retirement encoraja as pessoas a pensar o que fazer. Encourage people? Yes. Agora, because não, anytime não, complex não, isso aqui não. Viu? Então, é legal a gente perceber isso. Então, a gente vai eliminando as alternativas. E aqui a Titi colocou um texto para vocês verem o tanto de preposição que tem e o tanto de pronomes também que tem. Ó, a preposição in, everyone, aquele pronome relativo de todo mundo, everyone, podia ser everybody. Me, o pronome eu, para o meio da frase. Se fosse no final, ia ter mine. That, o relativo, isso é algo que. We, nós, o to, preposição to it, que é um pronome que se refere, viu? Essa foi uma questão do ita. E eu sublinhei só os do primeiro parágrafo para poder mostrar para vocês a quantidade de preposição e pronome que tem de riqueza. Se você conseguir ler e souber esse tópico gramatical, tanto que te ajuda a fazer o skinning com mais propriedade, segurança e conforto na hora da prova. Olha o outro texto que a Titi colocou aí também. Esse texto aqui também foi questão do IME, do ITA. Olha aqui, let me tell you a bit. Vamos fazer juntos, achar as preposições aqui? Aqui, ó. Primeiro vamos achar preposições, depois a gente começa a fazer pronome. Então, prepositions, ó. At, trabalhar numa publicidade. A publicidade é grande em vez de usar in, usou at. From, mudei de um lugar para outro, in Tóquio, dentro desse lugar. Olha, where, mudei desse lugar para o outro, where, onde eu fazia tal coisa. Ele coligou com o pronome relativo where, sem ser pergunta, é o pronome relativo. My savings, minhas economias, ó, fez o possessivo usando no meio, se fosse no final ia ser mine. Of, preposição. With, preposição. Ó, to, preposição. That, pronome relativo, fez uma ligação de ideias. Of, preposição. Your possession, suas posses, preposição, pronome de posse. With, preposition. As, preposition. Or. To, de novo, preposition. Give me, dar a mim. O pronome, em vez de falar give I, dar eu, é dar a mim, me. E por aí vai, olha o tanto de we, o what aqui relativo, o we que são pronomes, sujeitos, yourself, olha um aqui reflexivo, a lot of money podia ser, muitos, for you, por você, aí já tá o por, to, de novo, preposição, for, de novo, with, in, to, that,
to, of, that, me. Estão vendo? Olha a quantidade de preposições, pronomes relativos que tem aqui. De posse, pronome objeto, pronome sujeito, viu? Me, mine, my, me. O tanto de of, to. Então, tá vendo? Se você souber o que eu falo, a gramática não é tão importante assim. Não tem que decorar. Mas se você souber o tópico gramatical, ele colabora para sua leitura ficar com mais propriedade. Porque daí você conecta termos. Não adianta você saber só o vocabulário. Não adianta você saber só a gramática. Tem que conectar. Teacher, eu achei aqui uma preposição, achei aqui o pronome, você vai conectando e vai lendo melhor. Por isso que no meu método eu coloco nas aulas. Porque você estudou adjetivo, estudou substantivo, estudou verbo. Agora vai conectar. O que vai fazer a conexão dos adjetivos e substantivos? As preposições e os pronomes. Aí, tá vendo? A teacher não gosta de ficar explicando o que eu faço, mas é justamente isso. Eu preparo ela numa sequência que você vai conectar uma coisa com a outra e vai tudo fazer sentido. Daqui uns dias você tá lendo textos rápido e resolvendo a prova. Deixa eu mostrar mais um texto aqui, ó. Of penicillin, os 75 anos da penicilina, ligou. The world can see that, o mundo consegue ver que, ó o pronome relativo, que, the impact, que o impacto, alguma coisa. In Alexander Fleming's laboratório, em qual laboratório? Dentro do, no laboratório Alexander Fleming. Então, dentro do, falou no a preposição. Olha o more than que a gente usou de comparativo na outra aula. To produz, para produzir. To produz, para produzir. Tá vendo tanto de preposição que tem? Então não adianta. As suas provas você vai conseguir resolver se você souber os termos. Você vai ter que saber o termo só que dentro do texto, igual eu mostro. Eu coloco aqui o texto e mostro dentro dele. Porque não adianta você ter só o vocabulário se você não conseguir ligar esse vocabulário com esses verbos, com essas palavras. Aí vai tudo fazendo sentido e se encaixando. Certo? Vamos ver um outro texto aí, que seria para responder também questão de 3 a 5, também do IME. Como tem gente que fala que as provas do IME são mais difíceis. Os textos, às vezes, sim. Mas o texto do ITA também vem com uma agucidade de termos que é bem grande. Então, se você consegue ler texto do IME ou do ITA, você resolve qualquer uma das duas provas. E a gramática, a teoria, é a mesma. Porque você vai ter que ler em inglês e responder, marcar as alternativas. Não vai ter... Claro que vai ter o parágrafo para você escrever, mas você vai ter que compreender e entender do jeito que você entendeu e marcar lá. Então, é como se você fizesse um trabalho de tradução. Só que não vai ser tradução literal, palavra por palavra, vai ser tradução no seu cérebro, que chama leitura seletiva e dinâmica, que é fazer o scan e o skimming, que a teacher já está te preparando, ó, há muito tempo. Vamos ver esse aqui maior, para a gente também escanear e ver o que a gente pode retirar dele? Vamos lá, né? Então, aqui, ó, one of only two remaining species. Olha aqui, aqui a gente já viu, ó, golfinho, sinais, endangered, espécies em extinção. Só pelo título deu para ver que a palavra dolphin é golfinho, endangered estão em perigo. Então, golfinhos em perigo, endangered. Então, está falando de quê? De extinção, já está falando de animais de extinção, no caso, os golfinhos. Então, vai falar de algum problema que fez com que esses golfinhos ficassem em extinção. Tá vendo que o título mostrou? Apesar de prova do IME não ter imagem, o título, palavras em caixa alta, em negrito, já te conduz ao assunto. É isso que você tem que prestar atenção para poder matar as questões na hora da prova. Continuando, aí ó, the Ganges River Dolphin is one of the remaining dolphin species, ó, uma espécie. Falou da poluição, então deve ser essa que é a causa, que está falando deles estarem em extinção. Threaten, ameaça. O engenheiro tal, deployed experimental, fez alguma coisa experimental, um sistema com a água que estava muito suja. The hope, a esperança é que aconteça alguma coisa legal. Underwater, believe, alguém acredita que então o comportamento pode ser que melhore, né? As pessoas conservadoras, para evitar o quê? Que fique extinto. Então, a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De novo, com mais ou menos umas 10 palavrinhas, a gente já descobriu aqui que está falando de espécies em perigo, é o golfinho, por causa da poluição, ameaça que eles estão sofrendo, água muito suja, esperança de dias melhores e comportamento melhor para que não aconteça a extinção. Com 10 palavrinhas eu escaneei e descobrimos o assunto. E é isso que você vai fazer no dia de sua prova. Você vai bater o olho e no PDF tem a tradução de todos os textos, porque a teacher não quer que você vá no Google Tradutor, não quer que você saia do PDF. Então, se você quiser aprimorar vocabulário, compare os textos que a teacher traduz no final do material. Eu faço para você com todo cuidado. Então, além de eu usar o exercício, desenvolver a teoria, desenvolver os bizus, colocar alternativa por alternativa, ainda traduzo no final para vocês. Para que você tenha, eu falo, né, que é a faca e o queijo na mão, para que você consiga realmente a sua aprovação. E a teacher colocou esse exercício, coloquei vários outros no PDF.
De acordo com o cronograma, vai chegar a hora que eu vou subir e você vai poder tanto assistir a videoaula, quanto ter acesso ao PDF, conectar as ideias, fazer também os nossos simulados e tudo mais. Eu espero que vocês tenham compreendido, de forma geral, apesar de terem sido vários pronomes, pronome possessivo, pronome no começo, pronome objeto, pronome no final, pronome reflexivo, indefinido, apesar de terem sido muitos, a Titia explicou de forma clara, e dei o bizu, e dei o resumo e a tabela de tudo. Da mesma forma as preposições. Apesar de eu ter passado por todas as preposições mais importantes, a Titia explicou a particularidade de cada uma e mostrei dentro do texto. E é isso que você tem que fazer, conectar e encontrar dentro dos textos. Agora você vai acessar The Guardian, The Economist, a Newsweek, entra lá na internet, acessa essas fontes que são recorrentes, estuda, vê as provas anteriores do IT e do IME, que fonte que tem recorrente, estudem, sabe? Prestem bastante atenção, já consegue achar o da aula 1, da aula 2, da aula 3, os adjetivos, advérbios, os substantivos, os verbos, os tempos verbais que está no presente, passado, futuro, os verbos modais, o verbo que está no imperativo. E agora hoje, pronomes e preposições. Se vocês forem conectando as ideias e fazendo a sequência que a teacher Andréia Bello preparou, você vai conseguir ler textos daqui uns dias, ó, num piscar de olhos. E pode acreditar, porque eu vejo isso acontecer há muito tempo, enquanto eu dou aula de inglês. Então eu vejo percebendo que quem segue, consegue inclusive aprender inglês com propriedade. Tem gente que fala que o curso serviu para a vida. Você vai precisar na sua carreira, vai precisar durante o seu período que você estiver estudando no IT e no IME, vai precisar para o seu futuro, vai precisar para uma viagem internacional, para a leitura de um artigo científico, para se engajar no meio científico. Então é isso, a teacher está aqui para poder te ajudar a dar um engajamento e conseguir entender e aplicar o inglês de fato. Que não seja mais um bicho de sete cabeças. Então no IT e no IME o inglês é classificatório e eliminatório? Sim. Então a gente vai se classificar e não vai eliminar você, você vai conseguir. Como a teacher falou aquela historinha, né, do sapo lá na outra aula. Que ele foi subir no topo, vocês lembram? E todo mundo gritou, né? It's impossible, mas ele era surdo, então ele só ouviu assim, ó, vai, ele achou que estava motivando e ele subiu no topo. Então não pensem que nada é impossível. Inglês não é um bicho de sete cabeças, aliás, a teacher desmitifica e facilita para você. Faço esse papel de facilitadora, porque eu quero ver o seu sucesso, quero que você conte comigo. Então essa foi a aula de número 5. Na próxima semana a gente tem de número 6 e logo todos os PDFs estarão disponíveis de acordo com o cronograma para que vocês possam estudar em conjunto aí um com o outro, tá bom? Eu agradeço a participação, agradeço que você esteja assistindo e desejo ótimos estudos para você. And see you. Bye, bye. Gente, para quem tá aí no chat, eu vi aí que algumas pessoas fizeram perguntas, o pessoal tá mediando, tá respondendo. Obrigado, Gabriel, que falou que gostou da aula anterior. A teacher deu uma repetida na teoria, só que agora focando o IT e IME, mostrando só textos IT e IME. O Gabriel Moraes perguntou aí se é mais o inglês britânico ou americano. É mais o americano, mas podem haver textos de inglês britânico. O Kaique perguntou se serve para o SpaceX. Eu tentei responder no meio da aula que você serve para todos, Kaique, porque o jeito que eu trabalho as aulas, a forma como a teacher usa a metodologia, ele prepara você para a vida, para a sua carreira. Então a teacher explica os conceitos gramaticais dentro de textos e vou construindo uma didática de trabalho que você compreende, lê e faz leituras com propriedade. Então você leva para a sua vida. Você vai poder fazer SpaceX, EPICAR, ITA, qualquer prova, depende da profundidade dos seus estudos. Você consegue realizar ótimas provas e garante ótimos resultados. O Felipe falou que mandou mensagem no meu Insta, eu vou responder, tá, Felipe? Às vezes você mandou hoje e a teacher não viu ainda, ou ontem, que eu também fiquei preparando o PDF, mas eu vou responder, eu vou lá dar uma olhada e te respondo. Pode mandar também no fórum de dúvidas, tá bom, galera? Então, obrigada pela participação, vejo vocês na próxima aula, na próxima semana. E de acordo com o cronograma, eu vou subir nos PDFs, tá bom? Até mais, galera, bye, bye.